Olá, pessoal! Essa é mais uma live da USA Escola de Empreendedorismo para Crianças e Adolescentes. Nós estamos no mercado há 6 anos e já formamos mais de 1.000 alunos. Eu sou a Isabela, sou uma das professoras aqui da escola e estou aqui para conduzir esse bate-papo super especial hoje com nossa convidada Alicia, que é aluna aqui da escola. Alicia, conta um pouquinho sobre você, pessoal. Eu sou a Alicia, eu tenho 10 anos, eu sou aluna da USA. Eu gosto muito de estar todas as aulas presentes. Eu acho incrível essa escola e essa escola me inspirou muito também para começar a empreender e aumentar minha renda. E eu também gosto bastante de empreender na parte de vendas. Maravilha, Alicia. Excelente apresentação. Ó. Me fez lembrar até do pitch de vendas, né? Que a gente sempre conversa com vocês, né? Fazer aquela apresentação curta, rápida e que gere impacto para quem a gente está apresentando ali nossas ideias, falando sobre o que a gente faz. É um conteúdo aqui das nossas aulas também. Muito bom, Alice. E Alice, conta um pouquinho para a gente vai bater um papo aqui e falando um pouco sobre você, sobre sua trajetória, sobre o que você tem aprendido na escola. Então, conta aí um pouco o que você gosta de fazer nas suas horas vagas. Então, eu tenho como hobby, eu gosto de ler, eu gosto de desenhar, que inclusive eu estou juntando dinheiro para poder comprar mais das canetinhas profissionais, as brushes, aquelas que têm uma ponta mais grossa e a outra mais fina. Eu também gosto muito de assistir One Piece e eu comecei a mais ou menos empreender ou melhor, a minha renda principal foi há 2 anos, quando eu comecei a receber mesada. Depois da mesada, eu comecei a vender um pouco de pulseira. A pulseira foi a de menos porque às vezes a escola não fica tão agradada com isso, mas de vez em quando eles realmente deixam. E da mesma forma que eu já vendi pulseira, eu também já comprei. E atualmente eu não tenho mais vendido tanto, eu pretendo fazer mais isso, ainda mais porque esse ano eu mudei de escola e eu tenho me socializado melhor lá. Eu conheço um pouco mais dos gostos deles e meio que eu já estou em mente vender pulseiras, mas com gostos tipo pessoas que provavelmente vão comprar. Por exemplo, eu sei que fulana gosta de tal artista, não vou citar nome, então eu já vou meio que criar uma pulseira mais na forma do braço da pessoa, em média, pensando que ela vai comprar. Outra coisa que eu acho interessante contar foi de quando eu saí de R$ 51 para 131, que foi o seguinte: eu aproveitei o Dia das Mães para eu poder fazer cartões personalizados para os meus parentes. Eu vendi para minha própria mãe, para o meu pai, para os meus primos, cartões personalizados e também o personalizado porque vai para cada um para uma pessoa. Por exemplo, se forem irmãos, igual meus primos, um menino e outra menina, ou seja, já vai ser diferente. Eu vendi por R$ 5. Outra coisa foi o meu sorteio de um pudim, porque quem herdou o caderno de receitas da minha avó foi a minha mãe. Aí eu fiz o pudim com ela, até porque eu não posso pôr no forno, eu fiz com ela. Aí eu vendi e isso ajudou muito na minha renda. E aproveitando festa junina, já que as crianças gostam muito de festa junina, eu estou pensando em fazer laços juninos para as meninas. Muito bom, Alice, sensacional. A gente já até durante as aulas, né, os alunos, colegas já ouviram um pouquinho dessas experiências da Alice, e é muito interessante ver sua criatividade, né? A gente também fala muito isso nas aulas, né? Que a criatividade é uma das habilidades essenciais na vida de um empreendedor, né? Porque através da criatividade, o empreendedor ele consegue identificar oportunidades de criar um negócio, de resolver um problema, e através disso, olha só, a Alice tem conseguido pensar em formas de aumentar
a mesada que ela recebe através dessas oportunidades, né? Então, identificando datas comemorativas, identificando uma oportunidade ali de usar uma habilidade, né? Fazer um pudim para vender. E conta aí, Alice, é você que faz o pudim ou alguém te ajuda? Eu tenho ajuda porque eu não consigo fazer tudo sozinha, por exemplo, abrir o forno. Ótimo, tá aí, importante, né? Então, olha só, envolve até um certo trabalho em equipe, uma outra habilidade importante também, né, dentro do empreendedorismo, e que principalmente vocês mais novos, né, ainda não podem ter toda essa autonomia, principalmente na cozinha, né? Então, envolve muito trabalho com a família, né, com amigos, criar ali parcerias, né, um ajudar o outro para alcançar esses objetivos. E muito interessante, Alice. Então, a gente vê aí o seu interesse mesmo por empreender, a forma como você está sempre identificando essas oportunidades de fazer um dinheiro, de criar uma coisa, né? A gente acha mais interessante até a forma como você identifica essas oportunidades. Era até uma pergunta que eu ia fazer agora, você já até respondeu, mas compartilha aqui com a galera o que você faz para criar todos esses empreendimentos? Você cria um planejamento, faz uma lista, desenho antes? Bem, geralmente eu só pego, por exemplo, tive uma ideia. Aí eu vou no meu bloquinho de notas e anoto. Até mesmo se eu já tiver com o tempo livre, eu já vou e pego, tipo, faço, tipo, tô com vontade de fazer isso. Eu vou e faço. E eu tava até pensando em fazer uma tabelinha, porque eu vi na semana passada do Canvas, que isso também me inspirou um pouco mais em pegar depois no calendário do meu celular e ir vendo as datas comemorativas, porque é uma das coisas que eu acho que eu mais aproveito mesmo na minha forma de tentar empreender, são as datas comemorativas. Por exemplo, tá chegando festa junina. Eu já tô com a ideia dos laços. Aí mês que vem é julho, eu não tô com por enquanto nada em mente, mas eu vou arrumar mais alguma coisa em relação a datas comemorativas, que é o que eu mais aproveito. Muito bom, Alicia. E legal que você citou até o Canvas, né? O Canvas de modelo de negócio, que é uma ferramenta essencial na vida de todo empreendedor que está ali planejando, né? Começando um negócio. E vocês puderam aprender isso durante a aula, né? Inclusive na semana passada, e olha aí, isso já tem ajudado você até a planejar melhor seus próximos empreendimentos, né? Legal como as ferramentas vão também apoiando vocês, né? Inclusive, a Alicia falou aí também sobre utilizar esse pensamento, né, do planejamento, não só através da ferramenta ali do Canvas, né, de montar aquele quadro com todo o planejamento ali detalhado do negócio, mas também aquele planejamento que envolve perceber o comportamento dos consumidores, né? Que é o que você tem feito, né, Alice? Pensado nas datas comemorativas, o que as pessoas gostam, tem até as pulseiras, né, que você havia comentado também com a gente. Conta sobre essas pulseiras também. De onde surgiu a ideia e o que você fez? Bem, começou em 2022, quando eu tinha vontade de fazer mais pulseira, que foi vindo para cá. 2025, acho que eu ainda nem fiz pulseira, porque a pulseira não é uma coisa que não sei, uma coisa que não me dá muita motivação. Não sei por quê, mas eu pretendo voltar um pouco com elas, porque vai somando aos poucos. Começou porque eu acho que as pulseiras é geralmente em relação à menina. Uma das primeiras coisas que a menina começa a ganhar o próprio dinheiro. Aí eu vendo as meninas da minha escola vendendo, eu comecei a ter vontade, vou comprar pulseira. Aí eu pedi para o meu pai comprar em Barra do Piraí, que é uma cidade daqui do Rio de Janeiro, comprar algumas miçangas para mim, para eu começar a fazer. E aos poucos eu fui fazendo. E às vezes só de eu ir com uma pulseirinha, elas perguntam, ai, que bonitinha, porque eu gosto de comprar tipo, umas pulseiras mais diferentes,
para ir chamando mais atenção. Aí eu realmente vendi pouco, aí eu comecei a empreender mais na parte de dentro de casa mesmo. Muito bom, Alicia. Então tá aí, legal que você falou desse início da sua trajetória aí empreendendo, né? E aproveitando uma pergunta para você, Alice, é a primeira vez que você ouviu falar em empreendedorismo. Quando foi? Bem, desde pequena, meu pai, ele sempre gostou de ficar contando histórias dele, porque ambos dos meus pais buscaram o próprio conhecimento sozinhos. Aí eles sabem até que bastante de empreendedorismo, essas coisas. Aí de vez em quando, eu podia estar jogando, eu podia estar vendo TV fazendo qualquer coisa, meu pai me chamava para conversar comigo, até mesmo contar histórias. E contar histórias, às vezes até de pessoas que eles conhecem, por mais que eu não lembre muito dessas histórias. Aí, quando eu comecei a ouvir empreendedorismo, foi quando eu era mais nova, eu não tenho ideia de quantos anos. Aí, quando eu comecei a fazer a EUSA, foi quando minha mãe não queria que eu ficasse muito sem nada para fazer. Aí ela achou a EUSA procurando no Instagram, aí ela me ofereceu se eu queria fazer. Aí ela sentou comigo, falou sobre um pouco de empreendedorismo e eu comecei a fazer a EUSA em março desse ano. Maravilha, Alice. Alice, é espetacular, legal que, olha só, né? Já está aí na veia, né? Vem de família o interesse pelo empreendedorismo. Legal que desde muito nova você escuta falar, seus pais são empreendedores, gostam do assunto, e isso ajudou a despertar também um certo interesse em você. É muito bom que esse interesse tem sido cultivado aqui na escola, né? Você tem desenvolvido mais esse olhar, essas habilidades empreendedoras. E perguntando, Alicia, já que está um tempinho aqui na escola, já aprendeu bastante coisa, né, Alicia? Conta aqui pra gente. O que você achou mais difícil no empreendedorismo até agora? O que você achou mais complicado? Bem, por enquanto, realmente eu não achei nada muito complicado, porque também eu nunca encaro alguma coisa como muito difícil, eu só tento resolver naturalmente o máximo possível. Aí, realmente eu nunca encontrei algo que eu possa chamar de difícil, nem tantas dificuldades, eu quase não tenho dificuldade, eu encaro normalmente. Muito bom, Alicia. Adorei a resposta. E isso faz parte do próprio pensamento empreendedor, né? A mentalidade empreendedora, que também é algo que a gente conversa muito aqui com vocês, né? De encarar as dificuldades como uma possibilidade de crescimento, né? De aprender coisas novas, né? E que os desafios, inclusive até nossas atividades aqui na escola se chamam desafios, né? Nos ajudam a aprender cada vez mais, né? Então, até aquelas aulas, aqueles temas que às vezes parecem ser muito difíceis, né? Dentro do empreendedorismo, é uma forma de incentivo, né? De ajudar vocês a aprenderem mais, né? De desafiar mesmo, né? De buscar ali usar as habilidades, o pensamento para conseguir aprender e superar essas dificuldades, né? E é legal que você também já tem muito isso, né? Essa mentalidade de crescimento, de querer sempre aprender, de sempre encarar ali as situações difíceis como possibilidades de crescimento, de sucesso, de aprendizado. É um eixo central aqui nas nossas aulas também. Eu, a Gabi, né, as professoras, nós buscamos sempre trazer para vocês esses desafios justamente por isso, para incentivar o aprendizado e o crescimento. E aproveitando, Alicia, conta aí para gente se você já ensinou alguma coisa que você aprendeu aqui na escola para alguém, alguma coisa sobre empreendedorismo. Bem, não, eu nunca ensinei, por mais que eu não tenha tantos amigos e os únicos que eu tenho, eu sou pegas ele, eu nunca cheguei bem a ensinar eles, mas uma coisa que eu gosto às vezes de ensinar ou estimular um pouco as minhas únicas
três amigas é criatividade. Por exemplo, uma coisa que me ensinou a ser criativa é ler. Nem que seja qualquer livro que você acha por aí, nem que seja um livro qualquer. Uma coisa que também mudou muito foi lendo Poliana, que me. Porque, assim, é um livro criativo de uma menina que perdeu os pais e foi morar com a tia, que ela fazia o jogo do feliz, que é meio que assim, arrumar motivos para ficar feliz, que isso me deixou mais feliz e tentar ser grato por tudo, que impede até mesmo da gente ficar triste, tipo assim. Ah, você acorda e pensar, tipo, ah, eu tenho pernas. Tipo assim, ficar feliz por tudo. E acho que ler estimulou minha criatividade e às vezes eu ajudo meus amigos com criatividade, que é uma das coisas que eu gosto de ajudar, é criativo. Igual nas aulas, muitas vezes, por exemplo, a Gabi cita algumas coisas para a gente dar exemplos, eu sempre falo para a gente tentar ser criativo, que é uma coisa que eu me considero bastante criativa. Muito bom, Alicia. Sensacional. E você disse coisas incríveis. Olha só, a criatividade, né? Eu já havia dito, mas reforçando, é uma habilidade empreendedora, né? Uma das habilidades empreendedoras, também conhecida como soft skills, né? Que é muito necessária, né? Hoje a gente vive um tempo onde já existe muita coisa, tem tecnologias muito avançadas, tem aí a inteligência artificial, né? E ser criativo se tornou algo indispensável na vida do empreendedor, né? Justamente para conseguir superar os desafios. E legal que é uma habilidade que você identifica em você e que você busca passar para as outras pessoas, né? Porque o próprio empreendedor, né? Ele deve encarar seus concorrentes não como inimigos, né? Algo também que a gente já falou, mas como parceiros, né? Pessoas que podem se ajudar para juntos crescerem, juntos alcançarem sucesso. Então, legal que você já tem muito essa ideia, né, de empatia, de transmitir para os outros, para os amigos, colegas, aquilo que tem forte em você, né, essa habilidade da criatividade. E muito bom, Alice, que você tem o hábito de ler, né? Eu também gosto muito de ler, curiosidades, e eu também acho que a leitura ajuda muito a gente na vida, né? E ler não só livros sobre empreendedorismo, livros sobre negócios, mas ler também histórias, né? Nos ajuda também a desenvolver habilidades. Eu adorei o seu exemplo, né? Quando você fala aí, as lições que lendo Poliana, você conseguiu trazer para a sua vida, para a sua visão de mundo, né? Então, fazer leitura, seja qual for ela, né? Uma leitura de livros de ficção, de histórias, livros sobre negócios, sobre finanças, todo tipo de leitura pode nos ajudar, toda leitura é bem-vinda. Adorei, adorei saber um pouco mais sobre a sua história, Alicia. E uma pergunta, Alicia, para você também. Na verdade, uma pergunta não. Conta aqui para a gente também uma dica que você pode dar e trazer para o pessoal de algo que você aprendeu aqui na escola. Algum tema, algum assunto que você viu aqui. Uma dica, eu acho que é sempre pensar um pouco em tudo, porque uma coisa que eu faço, por exemplo, até mesmo usando ainda o exemplo das minhas ideias, como que eu posso explicar? Tentar pensar um pouco mais para fora, identificar problemas, identificar situações, ou até mesmo a coisa do calendário, identificar datas. Uma dica ótima que eu vou dar, que eu aprendi aqui, é identificar problemas, porque você vendo, às vezes, um problema exterior, ou até mesmo uma coisa que não seja um problema, só uma coisa externa que às vezes não seja tão legal, ou até mesmo que dê para melhorar. Se você sempre der um jeito de ajudar, você sempre vai ganhar uma visão melhor, tanto de si mesmo, tanto da forma que as pessoas vão te ver. Então, é sempre estar pensando um pouco acima. Muito bom, Alicia. Ótima dica, ó.
Anotem aí, pessoal, excelente dica aqui da Alice, a nossa aluna. E olha que interessante, né? Faz parte do aprendizado também, né? Tá sempre buscando aprender mais e compartilhar. E a Alice está aqui hoje compartilhando um pouco do conhecimento que ela já tem. Isso é muito importante também. E conta aqui, Alice, agora sim a pergunta. É, qual foi o objetivo que você teve aí com esses empreendimentos? Voltando um pouquinho lá para o que você tem feito, né? Das canetas, pulseiras, a rifa do pudim, os cartões. Conta aí para a galera qual foi o seu objetivo principal com a venda e a criação desses produtos. Além de ter o objetivo de comprar as canetinhas, é uma coisa que eu já venho pensando, porque por mais que meus pais até falam para eu não me preocupar tanto com o futuro, que às vezes vai demorar muito, ainda tipo assim, questão de mais de 5 anos, é uma coisa que eu penso, sim, é minha vida adulta. Porque outro conselho que eu vou dar, que é economizem. As pessoas podem até pensar, mas falta muito tempo, não vai fazer diferença. Faz diferença. Eu não estou falando para ninguém ser pão duro ou até mesmo deixar de comprar coisas para si mesmo apenas para economizar. Mas até mesmo criar uma poupança no banco, ou até mesmo ter um caderninho para poder anotar um lucro que vocês querem ter. Eu só quero assim, economizem, porque eu quero, quando eu ficar adulta, com o dinheiro que eu vim juntando ao longo dos anos, eu quero chegar lá na frente com uma conta bem gordinha para eu tentar ir para uma. Mesmo que eu ganhe uma bolsa, algo do tipo, eu quero ter uma faculdade melhor, em tudo que eu quiser comprar, nem que seja mudar de estado. Sempre ter dinheiro, porque dinheiro é uma coisa que faz muita falta, dinheiro traz felicidade e é uma coisa que ajuda muito, e esse é o conselho também. Economizem que vai dar ótimos objetivos. Olha, mais uma dica, hein, pessoal? Mais uma dica fantástica aí da Alicia. Uma dica agora mais financeira, né? E também é um assunto que entra aí no um dos pilares do empreendedorismo, né? Que nós trabalhamos durante as aulas. E muito interessante, Alicia, que você já tem esse pensamento, né? Já tem toda essa mentalidade bem completa, né? Tanto na parte do aprendizado, a parte do comportamento empreendedor, das atitudes empreendedoras, mas também do próprio conhecimento, né, e habilidade mais voltado para finanças, né, que é essencial, como você disse, né, é importante o dinheiro, né, e ter um cuidado, ter a inteligência financeira é essencial na nossa vida, né, de todos. É até o que a gente fala, né? E quanto mais cedo a gente aprende sobre finanças, melhor é, né? Porque desde cedo a gente já desenvolve essa capacidade de ter controle sobre o nosso próprio dinheiro, de ter essa inteligência, né? Essa forma de pensar e agir com o dinheiro, buscando sempre crescimento, melhoria, né? Tanto fazendo planejamento do uso do dinheiro, como você pensa aí, ó, já é uma forma de eu me planejar para o meu futuro, né? O que eu quero estudar, o que eu quero fazer, onde eu quero estar, né? Tudo isso também vai precisar do dinheiro. Então, ter esse pensamento do plano, né? De planejar o seu futuro, até pela perspectiva financeira, é importante também. Além disso, adorei a dica aí, ó, de fazer o controle de gastos, né? Sempre anotar ali seus gastos, quanto dinheiro você recebe. São passos básicos e fundamentais aí nas finanças, né? Legal que você já faz isso, né? E é interessante o que você disse, né? A gente não precisa de muito dinheiro para ter esse controle, olha aí. Um dinheiro de mesada que você ganha, você consegue fazer esse controle. Com o dinheiro lá das vendas das pulseiras, dos cartões, das rifas de pudim. Tudo isso já é importantíssimo para você começar a fazer esse planejamento, ter esse controle das suas finanças.
muito bacana e adorei saber mais dos seus objetivos. Ó, o objetivo, né? A curto prazo, ou seja, aquele objetivo financeiro seu que você quer alcançar em breve, são as canetas, né? Essas canetinhas marcadoras, né? Que estão muito em alta, né? Para ir usar para colorir livros, né? Ilustrações. Mas você também pensa no seu objetivo a longo prazo, né? Aquele objetivo que você quer alcançar futuramente, daqui uns anos, né? Daqui vários anos, quando você estiver mais velha, for fazer faculdade, for ter sua profissão, ou até se mudar, como você comentou. Muito bacana, Alicia. Esse bate-papo está excelente. E mais uma pergunta aqui para você, Alicia. Conta também um pouquinho como que surgiu essa ideia desses produtos, né? Que você pensou aí nos cartões, pulseiras. Como que você teve essas ideias aí? Bem, pulseira. Pulseira me motivou lá quando eu estava mesmo, como eu já falei, no segundo ano, lá em 2022, que foi vendo as meninas vendendo e isso vendia mesmo. Por exemplo, até mesmo uma menina que vende pulseira, se ela visse outra menina vendendo, ela ia comprar. E era quase que uma troca, elas iam vendendo, vendendo, ia rodando. Eu tentei fazer isso também. Deu certo, mas foi mais ou menos. Cartões, mesmo me inspirei mesmo com aquelas mensagens de bom dia que minha avó fica me mandando, até mesmo cartõezinhos básicos que a gente acha. Aí, como eu tenho Canva, eu decidi fazer os meus, que fica melhor. Por exemplo, geralmente eu pego lá uma fotinho bonitinha no Pinterest, ponho fundo, aí eu fico decorando o texto, e não é uma coisa que demore muito, é uma coisa que você faz tipo 20 minutos, meia hora, ou até menos. Depende da quantidade. Rifa é uma coisa que para mim é praticamente normal, porque a minha mãe, ela sempre está fazendo coisinha tipo assim, um bolo, um pudim, uma palha italiana, alguma coisa assim. Aí, como a minha mãe foi a que ficou com o caderno de receitas da minha avó, eu pedi para minha mãe para fazer uma rifa. E também fazer eu SA é uma coisa que fez eu perder também um pouco de vergonha, porque também como quando eu fui fazer a rifa, para eu, por exemplo, falar para os meus familiares que eu ia fazer, eu realmente eu estava insegura para poder enviar, porque eu já tinha montado o textinho no meu bloquinho de notas, aí eu estava meio insegura. Ah, eu só fiz porque eu penso, o que que vai mudar nada? Aí eu penso assim, eu sempre penso um pouco, tipo, o que que isso vai mudar na minha vida? O que que isso vai causar? Ou até mesmo que às vezes a gente fica pensando muito, que também acho que é outro conselho, porque a gente fica pensando, mas acho que se a gente for para se colocar no lugar do outro, ninguém tá nem ligando, até mesmo se você pensar, pensa numa coisa que seu amigo passou uma vergonha alguma outra vez. Você nem vai lembrar, seu amigo lembra, mas às vezes a gente fica inseguro mesmo por causa do que os outros vão pensar. Mas os outros não estão pensando. Muito bom, Alicia. Ótimas observações e reflexões, hein? Legal que você trouxe aí, né? Tanto de onde vêm suas ideias, né? Para além do observar as oportunidades de empreender, né? Mas também de buscar ali na sua criatividade, trazer coisas do seu dia a dia, né? Como os conhecimentos lá da sua avó, o livro herdado de receitas, né? Trouxe aí inspiração, as mensagens de bom dia, né? Então, pequenos detalhes do dia a dia surgem aí trazendo essa identificação de oportunidades também, né? Bacana isso tudo que você disse, legal que você está sempre atenta, né? O empreendedor, ele também deve estar atento, né? Observando aí oportunidades, o que ele pode fazer. Às vezes, né? A gente acha que para ter um grande negócio, para ter uma grande ideia, é necessário ter uma ideia muito diferente do que já existe, né? Do que as pessoas já fazem. Mas às vezes um pequeno detalhe ali que a gente
essa ali no nosso dia a dia se torna uma grande oportunidade, igual você tem identificado aí, a oportunidade dos cartões personalizados, criar estratégias de vendas, né? Às vezes, vender o pudim inteiro seria mais difícil do que vender as rifas, né? Então, olha que bacana, você está criando estratégias de vendas e junto disso entra aí a comunicação, né, de vendas, que é muito importante, né? Você até trouxe um pouco disso, né? De ser, ter um pouco de vergonha, de não saber muito bem o que posso fazer, será? O que isso muda a minha vida? Então, ter esse pensamento ajuda aí, olha só, você conseguiu ter um pouco mais de segurança, de confiança, né? Para conseguir fazer as vendas, para conseguir chegar nos seus clientes. E isso ajuda não só nas vendas, né, Alice? A gente falou muito aqui do empreender, dos seus empreendimentos, mas a gente também fala muito que o empreender, ele ajuda, o pensamento empreendedor ajuda no nosso dia a dia também, né? Então, na escola, quando você vai apresentar um trabalho, quando você vai falar em público, seja para usar a criatividade, né, nos trabalhos escolares, usar a criatividade em casa, nas brincadeiras. Então, essas habilidades, né, todos esses conhecimentos, comportamentos que você tem desenvolvido, eles estão te ajudando não só, né, nas vendas, nos negócios, mas também no seu dia a dia. Você consegue perceber essa mudança, Alicia, sem ser nas vendas, né, no seu dia a dia também? Hã? Como assim? Você consegue perceber essa mudança das suas habilidades de comunicação, criatividade no seu dia a dia também, sem ser só nas vendas? Não sei, porque no dia a dia mesmo eu fico mais sozinha, mas às vezes eu percebo pouco, às vezes, tipo assim, desenhando alguma coisa aleatória, uma coisa que eu faço muito, porque geralmente minha criatividade flui mais em parte de venda, porque realmente quando eu vou vender alguma coisa, tipo assim, no sorteio do pudim, vender os papeizinhos, assim, às vezes eu fico mais criativa porque eu fico mais motivada. Isso me motiva mais. Outra coisa, eu sou meio que conselheira, né? Aí, outro conselho, é para não ter bloqueio criativo, por exemplo, o desenho vai ser assim, porque você não precisa, vamos supor, fazer desenhos lindos. Eu também não sou desenhista profissional. Isso desperta assim que é uma coisa básica, tipo assim, é o básico do básico. Pega um papel, aí desenha qualquer coisa. Por exemplo, eu vi a garrafa. Desenha a garrafa, viu alguma coisa, desenha, aí você vai desenhando o que vem. Aí é uma coisa que eu acho que eu até podia falar assim para os meus amigos, porque se influencia mais a criatividade que eu comecei pensando, por exemplo, no gato da Alice no País das Maravilhas, quando se está perdido, qualquer caminho serve. Eu gosto de me inspirar nas pequenas coisas, por exemplo, eu vejo anime, eu sempre dou um jeito de ter mais criatividade, porque eu sinto que a criatividade faz muita falta na vida, que pode ser que para algumas pessoas criatividade seja uma coisa que seja legal na infância, ou algo do tipo, mas criatividade é uma coisa que a gente leva para o resto da vida. Maravilha, Alicia. Muito legal. Olha aí, você usa até as reflexões, trechos, né, de histórias, livros, né? Olha só como isso te ajuda a ter inspiração, né? Ter ali mais criatividade, potencializar ainda mais a sua criatividade. Muito bacana também a dica. Ó. Vou até anotar essa dica. Eu também gosto de desenhar. Essa foi uma dica boa também, pessoal. Ó. Peguem aí mais uma dica de criatividade. E muito bacana, Alicia. A gente está batendo aqui esse papo, a gente falou aí de habilidades, falamos de negócios, falamos sobre ter consciência financeira, falamos de muita coisa, né? E agora, então, Alicia, para a gente caminhar aí para o final da nossa live, a gente vai fazer aqui um bate-bola, um ping-pong. Eu pergunto, você responde, hein? Então, vamos lá. Uma cor, Alicia. Verde. Comida favorita. Comida favorita é palha italiana.
Um livro ou filme favorito? Livro favorito, Jardim Secreto. Ótima escolha. Uma música? Fire e Soire, da Melanie Martins. Olha, nem gosta pouco, né, Alicia? Eu amo muito Melanie Martins. Olha, uma pessoa que te inspira. Pode ser da família ou alguém famoso. Minha mãe. Ótimo. Qual o seu maior sonho no momento? No momento, meu maior sonho é ter um bom futuro, mas acho que meu sonho principal mesmo é ser feliz e ter sucesso. Maravilha, Alicia. Ótimo. Tem até muito a ver com tudo que você foi dizendo aqui durante nossa live, hein? E um lugar que você quer conhecer? Um lugar que eu quero conhecer é Centro de Pesquisa Dáquila, no Centro-Oeste. Olha, legal. E conta aí, esse centro de pesquisas faz pesquisa sobre o quê? Explica aí. É história, lá tem pesquisadores, historiadores, arqueólogos. Eu queria ser arqueóloga. Olha, legal aí, ó. Mais um sonho, né? Um sonho a longo prazo, para o futuro. Muito legal, Alicia. E uma profissão também muito interessante, igual a gente diz, né? Dá para empreender em todas as profissões, ó. Quem sabe seu futuro empreendedor aí está nessa área, hein? Da arqueologia. Legal. E para fechar o nosso bate-bola, dá uma dica aí para a galera que quer aprender a empreender, Alicia. Mais uma dica, você já deu várias hoje, hein? Eu acho bom. Primeira dica é que eu recomendo sim fazer EUSA. E outra dica que eu possa dar, vamos ver, mente empreendedora, que seria você saber aprender economia, porque economia nem é uma coisa que você precisa ser profissional, nem que seja assistir um pouco de vídeo. Mente empreendedora e saber economizar e também saber ter lucro. Muito bom, Alicia. Arrasou aí na dica. Mais uma dica excelente aí da Alicia. E muito legal, Alice, esse momento aqui, né? Sei que eu, como professora, te conheço um pouquinho já, mas é legal ter esse momento para você compartilhar um pouco com as outras pessoas, né? O que você tem aprendido, como você tem usado os conhecimentos sobre empreendedorismo no seu dia a dia. E como isso tem até te inspirado, né, a empreender. Foi muito bacana aqui o nosso bate-papo de hoje. E só antes da gente ir para o encerramento aí final, Alicia, conta também o que você acha que a escola poderia melhorar, né? Como empreendedores, a gente também gosta de ouvir críticas, sugestões, isso nos ajuda também a estar sempre melhorando. Bem, por enquanto eu nunca vi nada que atrapalhe. Para mim tá ótimo. Olha, legal. Mas a gente gosta das críticas também, Alice. Então, é importante para a gente, né? É algo fundamental para o empreendedor também, né? Saber ouvir críticas, ouvir sugestões, isso nos motiva e nos ajuda a estar sempre melhorando, crescendo, né? Para ajudar ainda mais crianças e adolescentes pelo Brasil todo, né? E bacana, Alice, é legal que você gosta. Ficamos muito felizes. E para a gente encerrando aqui nossa live, então, deixa aí uma mensagem, né? Agora não é uma dica, não precisa ser uma dica, mas deixa aí uma mensagem para outras crianças como você, né? Crianças e adolescentes que ainda não conhecem sobre empreendedorismo. Deixa aí sua mensagem. A minha mensagem é para ser uma mensagem em relação ao empreendedorismo. Pode ser. Acho que seria saibam, saibam se autodesenvolverem sem precisar da opinião dos outros. Ótimo. Maravilha a mensagem, Alicia, né? As críticas, elas nos ajudam e saber também filtrar é importante, né? Daquilo que pode nos desincentivar, né? Desmotivar.
Então, excelente mensagem, Alicia. Foi muito bom ouvir aqui um pouco da sua história, compartilhar um pouco essa conversa com você, Alicia. E para quem também vai estar aí nos assistindo e acredita que empreender é algo que pode começar desde cedo, compartilhem também as mensagens, comentários de vocês e também compartilhem com outros pais, né, outros jovens, professores que tenham interesse no assunto também. E esse é nosso objetivo aqui, Alice, ó, bater esse papo aqui, especial nessa tarde de hoje, sobre empreender. E nós vamos ficando por aqui. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Muito obrigada.